Tá jóia. Vou passar então para o Grava para ele começar. Vamos lá. Muito bem, boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, inclusive esse casal que foi pego agora no grito. Aqui é o único curso que mantém a cabeça no lugar, né? Literalmente. Mas agradeço a vocês, eu e o pastor Rosifran. Nós pertencemos a uma área da AMTB, Associação de Missões Transculturais do Brasil, que é justamente a área do cuidado integral do missionário. E no ano passado essa área percebeu que nós precisávamos alavancar a área de segurança. Então hoje o setor de segurança, que nós chamamos Grupo Gestor de Segurança da AMTB, está debaixo então do guarda-chuva do cuidado integral. Então eu vi aqui alguns missionários, vi alguns se preparando para o campo missionário, vi alguns cuidadores. Então acho que isso aqui tem tudo a ver com vocês. Só antes de começar, queria dar duas dicas. A primeira é que eu percebi no programa que ele está como mais um seminário. Eu já dei alguns seminários aqui no CBM no passado, e o seminário a gente dá num dia e repete no dia seguinte o mesmo conteúdo, para outras pessoas poderem vir. Neste caso, ele foi considerado um mini curso de segurança. Por quê? Porque o nosso curso, que vocês vão ver agora apenas um pequeno resumo, ele é dado em 32 horas. Então nós resumimos apenas o conteúdo mais assim ilustrativo da importância disso em 3 horas. 1h30 hoje, 1h30 amanhã. Claro, se você não gostar hoje, não tem por que voltar amanhã. Mas eu peço que você volte, porque ela é uma continuidade. Eu vou falar um assunto, o pastor Rosifran vai falar 2 assuntos, eu retorno amanhã com mais 2 assuntos e ele termina com outro assunto, tá bom? Vocês vão entender melhor. A segunda coisa é o seguinte: como nós vamos correr muito, você não precisa anotar nada. Se você mandar um e-mail para mim, eu envio o material para você depois, tá bom? Então você só vai anotar o meu e-mail, tá ok? Estão prontos? Vamos orar para começar? Senhor, nós brincamos, mas aqui estão aqueles que o Senhor queria que estivesse para ouvir e aprender do Senhor sobre esta importante área hoje no cuidado do missionário, que é a segurança. Por isso nós pedimos a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre as nossas mentes, sobre as nossas famílias, que a boa mão do Senhor esteja guardando e nos cuidando, em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Então vamos lá. Segurança do missionário em áreas de risco. Bom, eu falei que esse curso é de 32 horas, né? Olha como é que nós dividimos então os níveis de treinamento para missionários que vão em áreas de risco. Nós temos 3 níveis. O nível A, que é um nível voltado mais para quem vai por uma viagem de curto prazo, ou para quem está indo para uma localidade que não tem muito risco. Por exemplo, um Uruguai assim da vida, uma Espanha, países em que você não tem tanto risco. O nível B já é um nível aonde você precisa treinar missionários que vão para um longo termo ou já estão indo para países com risco médio. E aí você tem o nível C, que são para missionários que vão para países de alto risco de perseguição, sobretudo, e que precisam de um treinamento mais elevado. Nós não temos em nenhum lugar no Brasil esse nível C. Eu fiz o meu nos Estados Unidos, são 11 dias, Rosifran fez na Inglaterra. São treinamentos que levam mais de 60 horas, você fica no campo, acampado, então é um treinamento mais complexo. Vamos chegar lá, mas a boa notícia é que este ano fizemos o primeiro nível B, que nós vamos falar para vocês um pouco dele hoje. Você e sua agência pode se envolver. Não é o treinamento de uma agência ou de uma igreja, é um treinamento de toda a MTB para as suas agências filiadas. Quanto mais pessoas treinadas, menor o nível de risco. Quanto maior o nível de risco, menor o nível de pessoas treinadas. As disciplinas que nós abordamos no curso de 32 horas são essas. Nós temos uma ideia do panorama mundial sobre segurança, falamos sobre a segurança do ponto de vista bíblico. Pouca gente sabe que tem segurança na Bíblia, e é muito interessante ver como isso acontece, né? Essas coisas vêm na hora que a gente menos precisa. Desculpa, meus irmãos.
Bom, nós vamos falar um pouquinho também sobre como reagir em situações de catástrofes naturais. Vamos falar um pouco sobre as áreas de risco, como se define, o que é uma área de risco, como se chama um país de risco e o outro não. Nós vamos entender um pouco melhor como são as ameaças e como fazer uma gestão no momento de uma crise. Nós vamos perceber lá no curso como evacuar um campo, fazemos isso na teoria e na prática, é muito interessante, como evacuar uma região, né, que está sofrendo algum tipo de crise. Esta área que cada dia mais está perigosa para missionários, que estão muito conectados e não tem uma coisa a ver com a outra, missionário em área de risco com missionário que faz propaganda o tempo inteiro. São duas coisas incompatíveis, missionário que vai para a área de risco com missionário que precisa o tempo inteiro estar divulgando o que está fazendo. São duas coisas completamente antagônicas. Nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação com as igrejas, sobre ter o pseudônimo. Tem muitos colegas que estão em áreas de risco usando o nome verdadeiro, né? Isso é uma exposição muito arriscada. Suas plataformas de trabalho, como agir em situações de risco pessoal, por exemplo, países com muita criminalidade, segurança da informação entre a agência e o missionário, como se comportar em interrogatório. Nós somos missionários ou líderes de agências. Nós não podemos entrar num país e na imigração nos perguntar: você é missionário, foi enviado por alguma organização? A gente simplesmente dizer não. A gente se livra de algum problema, mas a gente carrega o mau testemunho por anos e vai ser acusado daquilo durante muito tempo. Então, responder a verdade de uma maneira que ela não prejudique a sua segurança é que é a chave do negócio. Esse treinamento nos ajuda a entender isso. Vamos também trabalhar sobre simulações específicas. Esse aqui é mais para os líderes organizacionais. Tem um módulo dentro desse curso que ensina como organizar a segurança da sua agência. Eu estava até o mês de junho servindo na Junta de Missões Mundiais, era o gestor de segurança da Junta de Missões Mundiais, e lá nós construímos o plano de segurança da Junta de Missões Mundiais. Todos os capítulos, tudo que rege a segurança dos missionários da Junta, você vai aprender como fazer na sua agência também. Políticas de segurança, o Rosifran vai dar uma palavra sobre isso. Como coletar dados das pessoas que vão para o campo, né, desde os fios de cabelo para a coleta de DNA e etc. Então tudo isso é muito importante e vamos ver alguns vídeos e testemunhos. Como hoje nós temos apenas 3 horas para resumir um curso de 32 horas, nós vamos dar uma pincelada nesses 7 tópicos aqui, tá bem? Eu vou falar sobre isso agora. Rosifran completa o dia de hoje sobre esses 2 itens e amanhã nós façamos esses 4, por isso eu espero que você volte, se você gostar naturalmente, tá bom? Vamos falar um pouquinho do panorama mundial. Quantos acham que o mundo se tornou cada vez mais inseguro? Levante a sua mão. Todo mundo. Todo mundo. Hoje o mundo está visivelmente cada dia um lugar mais inseguro para todos nós vivemos. Ronaldo Lidório falou sobre isso ontem, né? Que uma das características deste mundo que nós vamos agora alcançar através de missões é um lugar cada vez mais inseguro e também de maior perseguição, né? A gente olha esse gráfico, dá para perceber isso. Aqui uma análise do que acontece desde 2005 até 2015, incidentes envolvendo agências de trabalhadores humanitários. Quando a gente fala agências de trabalhadores humanitários, envolvemos também Cruz Vermelha, envolvemos Médicos Sem Fronteira e também as nossas organizações, que muitas delas têm a fachada de organização humanitária, mas na verdade são organizações missionárias. Olha como cresceu em 10 anos os índices de ataques, assassinatos, sequestros. Fica mais fácil a gente analisar por essa tabela aqui. Em alguns casos, como o número de incidentes dobrou de 2005 para 2015. O de mortos também dobrou. O de sequestrados simplesmente triplicou em 10 anos. E as vítimas internacionais também dobrou. Para nós chama a atenção aqui, ó, staff das ONGs internacionais, era 112 pessoas vítimas em 2005, pulou para 176. Ou seja, estamos cada dia mais sendo alvo de ataques, conflitos, incidentes contra organizações humanitárias. Tá certo? E quais seriam as razões para isso? Podemos elencar pelo menos 5 razões para esse aumento tão exponencial
do número de conflitos e de incidentes envolvendo nossos colegas e as nossas organizações. 2 deles têm a ver com a situação mundial e 3 têm a ver com a nossa própria natureza. A primeira é o aumento da criminalidade em várias partes do mundo. Isso aí todo mundo percebe, basta ligar a televisão ou a internet e você vê como a criminalidade está aumentando mundo afora. O segundo, um crescimento cada vez maior da intolerância, tanto étnica como religiosa. Por isso o aumento dos refugiados mundo afora. E as 3 que têm a ver conosco. O nosso trabalho nos leva para essas áreas de risco, somos sempre vistos como colonizadores culturais, religiosos, não é mais uma coisa de americano. Eu discordo em parte da palavra do primeiro preletor de hoje, o Patrick, de que nós brasileiros somos muito bem recebidos em todos os lugares do mundo. Já não é mais assim, já foi assim. Me lembro quando fui para a China minha primeira vez em 97, naquela época, 20 anos atrás, ainda tínhamos isso, mas hoje já não é assim. Brasileiros já também têm lugares em que a gente tem uma certa resistência, tá certo? E esse aqui, sempre nós ocidentais e principalmente qualquer estrangeiro vai ser sempre visto como um cifrão andando pela rua, não é mesmo? Pode sequestrar porque daí vem bastante dinheiro, né? Como é que ele se sustenta? Quem é que construiu essa clínica? Da onde veio o dinheiro para essa escola? Então a gente sempre vai ser visto como uma fonte de recursos. Então esses 5 motivos aqui explicam esse aumento tão grande do número de conflitos e incidentes envolvendo os nossos colegas. Bom, aqui somente, bem rápido, algumas situações em que alguns colegas nossos lá da JMM passaram. Esses foram o que couberam no slide, só para vocês terem uma ideia de quantas situações envolvem missionários, né, que estão tanto na minha agência como nas outras, né. Eu chamo a atenção aqui, já tivemos que tirar obreiros do campo que sofreram ameaças, já tivemos missionários torturados física e psicologicamente, já tivemos que tirar gente da cidade porque o ebola chegou, e outras situações aí envolvendo os missionários. Vamos dar um panorama geral agora, falando sobre algumas situações de risco que os nossos missionários estão expostos. Primeiro, guerras e terrorismo. Olha uma tabela, só para termos ideia da quantidade de guerras que acontecem simultaneamente mundo afora. De uma pesquisa feita recentemente, entre 162 países pesquisados, 151 estavam envolvidos em guerra. Apenas 11 deles estavam fora. Se você comparar o número de mortos em 2013 para 2014, ele aumentou em 28%. Só em um ano, o número de mortos aumentou em 28%. Esses aqui são os países que estavam liderando o número de pessoas mortas. Esse mapa mostra a quantidade de ataques terroristas acontecidos no mundo inteiro entre 2000 e 2013. Em apenas 13 anos, cada bolinha dessa, vermelho ou azul, significa um ataque terrorista em qualquer lugar do mundo. Os menores são ataques terroristas com poucas vítimas, os maiores com mais vítimas. Você deve imaginar qual seja aqui, né? Setembro de 2011, mais de 3 mil mortos. Mas a verdade é que os ataques terroristas não acontecem apenas na Europa, quando chama a nossa atenção na televisão. Semana passada, lamentável ataque terrorista na Somália deixou mais de 300 mortos. Né? E a televisão não mostra isso com tanta evidência quando morre um policial na Inglaterra ou na França. Né? Então os ataques terroristas estão acontecendo. Só de 2012 para 2013, em um ano, com o advento do Estado Islâmico, foi o apogeu do Estado Islâmico, 2012 para 2013, em um ano os ataques terroristas aumentaram 61% o número de mortos. Em um ano. Vamos para a perseguição religiosa. Ronaldo Lidório falou sobre isso ontem, não é mesmo? É verdade, ele tem números corretos. Nunca tivemos tanta perseguição religiosa como nos últimos anos. Estima-se que no século passado, o século que nós nascemos, morreram 45 milhões de cristãos martirizados por conta da sua fé. Esse número de 45 milhões de cristãos no século XX equivale quase ao dobro de cristãos martirizados mortos nos outros 19 séculos somados. Se você somar o número de cristãos mortos nos primeiros 19 séculos, incluindo os primeiros 3, que foi de dura perseguição,
O número de cristãos mortos no século XX é quase o dobro desse. Só na primeira década do nosso século XXI, já morreram 160 mil pessoas. E ainda não tinha chegado o Estado Islâmico, 2011. Então vamos esperar o final da década que nós estamos para ver os números. Acredita-se que hoje, de cada 10 cristãos no mundo, um passa por perseguição. E nós estamos incluindo aí católicos, ortodoxos e todos os outros grupos. São mais de 200 milhões de cristãos sofrendo perseguição. Os muçulmanos perseguem a todos, mas o grupo preferido deles são os cristãos. De cada 10 pessoas perseguidas no mundo islâmico, 7 são cristãos. Bom, só para ter uma ideia em números mais atualizados, dos 1.700.000 cristãos que haviam na Síria antes da guerra começar em 2011, estima-se que hoje 50% deles já deixou o país. Metade dos cristãos partiu. Cerca de 2.100.000 nigerianos já deixaram suas cidades por conta da perseguição do Boko Haram, aliada do Estado Islâmico. Na Índia, com o advento de um novo presidente, um hindu nacionalista, a perseguição aos cristãos potencializou, porque agora eles têm uma espécie de induto, para perseguir cristãos. E o presidente de Portas Abertas nos Estados Unidos, David Curry, afirmou que nunca, jamais se perseguiu os cristãos em toda a história como no ano de 2014. Aqui está o mapa da Portas Abertas, atualizado para 2017. Percebemos que essa região continua sendo ainda uma região de muita perseguição, mas nós temos 2 países aqui no nosso continente. Um deles está diminuindo a perseguição, que a Colômbia está em último lugar dessa lista, em 50º lugar, mas um está subindo, que é o México. Está aumentando muito a violência contra cristãos no México. Os 10 países teve uma mudança significativa. Eu me lembro quando saía pelas igrejas falando de missões, eu gostava de olhar esse mapa com muita frequência, e todos os anos eu olhava primeiro a Coreia do Norte, segundo a Arábia Saudita. Isso foi um dueto que durou durante muitos anos. Hoje a Arábia Saudita está em 14º. E aí eu pergunto para vocês, diminuiu a perseguição na Arábia Saudita? 12 países passaram na frente dela. Somália, Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Iraque, Irã, Iêmen e Eritreia. Entre os 10, somente um não é muçulmano, que é um país governado por um insano, comunista, que é o caso da Coreia do Norte. Os outros 9, todos eles muçulmanos. Vamos falar um pouquinho sobre os desastres naturais. Isso aqui é muito interessante. Essa tabela mostra o número de catástrofes e afetados, pessoas afetadas desde 1900 até 2010. A linha vermelha mostra o número de pessoas mortas por catástrofes naturais no mundo inteiro. Percebe uma diminuição drástica. Isso significa que os sistemas de informação e prevenção estão funcionando. Parabéns para eles. Mas aqui nós percebemos um aumento do número de catástrofes na linha cinza. Ela dá uma pequena deflexão aqui na curva. E aqui o número de pessoas afetadas na linha verde. Algumas pessoas criticam esse tipo de leitura, dizendo que esse aumento aqui só acontece porque nós temos hoje mais acesso e informação aos lugares em que acontecem. Eu poderia acreditar se nós falássemos de 1960 para trás, mas em 1980, 90, 2000, percebe que o número continua crescendo. E as informações chegam tão rápido. Acabei de receber no meu celular um terremoto na Indonésia 6.6. Vem imediatamente no nosso celular. Acontece lá em tempo real, você recebe 6.6, aviso de tsunami. Retiraram o aviso de tsunami, mas o terremoto aconteceu. Agora a pergunta para vocês é: por que o número de catástrofes na linha cinza subiu e fez uma deflexão, mas o número de pessoas atingidas continua subindo, mesmo quando o número de catástrofes caiu? Por quê?
Porque as catástrofes estão cada vez mais mortíferas, mais perigosas. Os terremotos nunca foram tão altos, os furacões nunca foram tão velozes. O número de catástrofes deu uma pequena deflexão, mas o número de pessoas afetadas não parou de crescer. Tá? Nunca tivemos uma temporada de furacão como esse ano. Um atrás do outro, nível 4, 5, nível 4, 5. Esse mapa mostra melhor uma ideia para a gente ter. De 2000 até 2011, nós tivemos mais de 1.100.000 pessoas mortas por catástrofes naturais no mundo inteiro. Isso significa 2 bilhões e 700 milhões de pessoas afetadas. Isso é 1/3 da população mundial hoje. O que causou um prejuízo mundial de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Você tem uma ideia do que isso significa? Junta o produto interno bruto de vários países da África, dá 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. Os 3 picos aconteceram aqui, em 2004, quando teve aquele tsunami destruidor na Indonésia, mais de 200 mil mortos. Em 2008, quando teve 2 eventos, o ciclone em Mianmar e o terremoto na China, em Sichuan. E o maior de todos, um único terremoto no Haiti que levou a vida de 250 mil pessoas em 2010. Esses foram os 3 picos, 2004, 2008 e 2010. Bom, saindo um pouquinho agora da perseguição, falar sobre uma das grandes catástrofes mundiais hoje, que é esse deslocamento forçado de pessoas que nós conhecemos como refugiados. A ONU determinou em dezembro o número de 65 milhões de pessoas em situação de refúgio ou deslocamento, como eles preferem chamar. 65 milhões. Esse número é 10% maior do que em 2015. Ou seja, pode projetar 10% agora no final do ano, e aí nós vamos ter uma ideia de quanto vai ser. Desses 65 milhões de pessoas, 21 de fato são refugiados. O refugiado é aquele que deixa o seu país e vai para uma outra nação para ali sobreviver. O que permanece no seu país, mas apenas muda de cidade, é chamado de deslocado interno. Hoje você tem 3 milhões e 200 mil pessoas numa fila, esperando a boa vontade do Trump e de outros governantes para entrar no seu país. Isso significa 24 pessoas por minuto que entram na fila para pedir refúgio. Dos 21 milhões de refugiados, os campeões são a Somália, segundo na lista dos 10 mais perseguidores. O Afeganistão, terceiro na lista dos mais perseguidores. E a Síria, o campeão deles, com mais de 5 milhões, o 6º colocado. Percebe que refugiados e perseguição religiosa têm tudo a ver? Existem cerca de 10 milhões de pessoas perambulando pelo mundo à procura de um lugar para viver. Na semana que vem eu começo uma caravana com 65 pessoas que vão para a fronteira com a Síria atender refugiados. É por ali que passam centenas de milhares de sírios com a roupa do corpo à busca de um lugar para viver. 7 milhões se deslocaram na Colômbia, 6 milhões e 600 mil saíram da Síria e 4 milhões e 400 mil no Iraque. Esses são aqueles que não saíram do país, só deslocaram internamente. Dos 5 milhões de sírios que saíram, 1 milhão e 200 mil deles estão no Líbano. Aí você vai falar, puxa vida, deve ser um grande impacto, 1 milhão e 200 mil refugiados. Seria um grande impacto num país como o Brasil, de 207 milhões de pessoas. Mas 1 milhão e 200 mil refugiados num país que tem menos de 6 milhões de habitantes, sabe o que isso significa? O acréscimo de 20% da população em 5 anos. Sem escola, sem saúde, sem moradia, sem nada. Sobrevivem com a roupa do corpo. Bom, isso era só para chamar a sua atenção. Eu vejo pelos rostinhos como a situação é caótica, não é mesmo? Bom,
o panorama mundial um pouco mais largo do que esse, como eu disse no início para os colegas que chegaram um pouquinho depois. Este não é um seminário único, como alguns que estão fazendo aqui, que vai ser repetido amanhã. Este é um seminário que nós chamamos de mini curso, que tem 2 momentos de 1h30, hoje e amanhã. Então hoje nós vamos ver algumas disciplinas, um resumo delas, e amanhã outras. Esse curso que nós damos hoje na AMTB, na Associação de Missões Transculturais, ele tem 32 horas de duração. Em 3 horas eu e o pastor Rosifran estamos resumindo esse curso para que você possa ter uma ideia. Então eu vou passar a palavra agora ao pastor Rosifran, que vai falar sobre 2 itens muito importantes para aqueles que estão entre nós, que são cuidadores, líderes de agências, pastores, sobre o plano organizacional de segurança, como montar um plano na sua agência e quais são as políticas de segurança. Só lembrando, aqueles que chegaram depois, não precisa nem fotografar, nem copiar, basta nos enviar um e-mail depois que nós vamos mandar esses slides para você, você não precisa copiar, tá bom? Então nessa próxima 1 hora, a palavra está com o pastor Rosifran. Boa tarde, gente. Eu fiquei fora do Brasil um tempo, e quando eu voltei, eu fiquei chocado com a situação no Brasil de morte de trânsito. Eu já sabia, mas não tinha consciência de quão tamanho era a coisa. E me chocou muito quando eu voltei. Aí eu pesquisei um pouquinho, né? O acidente de trânsito no Brasil, ele mata quase, ou às vezes, dependendo do ano, mais do que homicídio. Então, por exemplo, 2014, a última estatística que eu tenho do governo brasileiro, foram 43 mil mortes de brasileiros, especialmente, uma grande maioria é por causa de motocicleta, mas também, em termos geral, nas estradas e tudo. 600 mil casos de invalidez permanente nesse ano 2014. 600 mil casos. Alguém perdeu uma mão, um braço, uma perna, ficou paralítico ou alguma coisa assim. Isso no ano 2014. Eu peguei as estatísticas de 2015, são bem parecidas. Eles estão fechando, os nossos dados são um pouquinho lentos para serem produzidos, e o último que eu achei mais concluído foi a desse aqui. E eles falam o seguinte: existem as más condições nas estradas, má sinalização, o volume do trânsito que cresceu mais do que a rede de estradas. Porém, o principal fator que eles apontam é o humano. É a maneira como nós dirigimos. As nossas crenças, muitas vezes, de que não vai acontecer comigo. Eu estava vindo aqui mesmo para o seminário do SIN no sábado, e por nós passaram alguns motociclistas, né? Eu estava mais ou menos a 110, que era o limite da Fernão Dias, e eles simplesmente assim, zup, zup, zup. E eu pensei, eles devem estar no mínimo 160. Aí você imagina uma moto a 160 km por hora, um cachorro, um gato, uma pedra, uma areia, e já foi. Inclusive, na semana passada, nós tivemos na minha igreja a morte de um jovem que estava na motocicleta, 20 anos, com chamado missionário, tudo tal, por acidente de motocicleta. Então, a nossa cultura, normalmente, ela acha que a fatalidade nunca vai acontecer comigo e que eu não preciso tomar muito cuidado. Nós não temos muito uma cultura de prevenção, né? A gente não pensa assim, eu preciso prevenir que isso vá acontecer. Pelo contrário, na cultura brasileira, isso eu falo da minha família, da minha mãe, se a gente vai falar de problema, a pessoa acha que vai atrair o problema. Então eu lembro, os meus sogros não são brasileiros, e eles compraram o túmulo, mandaram fazer a lápide, e um dia eu estava em casa e falando assim, comentando, né? Olha, os pais da Alicia já compraram o túmulo, já fizeram a lápide. Cala a boca, você não vai falar nada, você está querendo que eu morra? Baixe na madeira, não chama o azar.
Então, nós temos, infelizmente, essa cultura até de não prevenir porque a gente acha que é ruim. E existe até uma tradição teológica dentro dos crentes. É falta de fé. Se você for prevenir muito, você não está crendo que Deus vai cuidar de você. E às vezes quando acontece, acha que foi um azar mesmo, ou se é muito calvinista, estava determinado por Deus, é predestinado. Eu sou presbiteriano, viu, gente? Então, eu posso brincar com isso, mas nós não temos, infelizmente nós não temos essa cultura, e por isso, igual o Grava falou, brasileiro só é bem visto até o momento que sabe que é missionário. Aí você não importa, para o Estado Islâmico não importa qual é a sua nacionalidade, eles perseguem eles mesmos lá se a pessoa não é daquele ramo teológico. Então não tem esse negócio, brasileiro é bem querido, ninguém vai ter problema. Isso é um mito e não é verdadeiro, Então nós temos esse problema. Eu fui diretor da UEC por quase 12 anos e nesse período então lá a gente teve várias crises de missionários que morreram no campo, brasileiros. Tivemos vários momentos de evacuar a equipe toda do campo missionário. Graças a Deus que a UEC, por ser uma missão internacional, tem essas equipes já tudo treinada nos campos, e eles envolveram, incluíram os brasileiros por isso. E tivemos vários outros crises durante esse período que eu era diretor, que não envolveu o brasileiro, mas envolveu missionários da nossa organização, e principalmente essa foi um sequestro de 9 pessoas, 3 foram executadas no outro dia, e 2 foram resgatadas pelas autoridades locais, e 4 permanecem até hoje na situação de desaparecido. A gente entende que eles foram mortos, mas como para os governos deles só dá o veredito quando tem uma prova mesmo, então até hoje é desaparecido. Então nós passamos por várias situações onde nós tivemos que ajudar a lidar com isso. Então, como agência, como igreja e como missionário, às vezes o missionário vai sozinho, não tem uma agência, não tem igreja, não é muito recomendável, mas acontece nos casos nossos também, como outros. Nós temos que ter um plano de segurança. Por quê? Porque isso vai nos ajudar a promover uma cultura de segurança, que é o que nós faltamos, mas podemos começar a criar. Então, como começar a criar? Pensar num plano que vá contribuir para a segurança dos nossos obreiros lá no campo onde eles estão. E isso nós vamos começar a promover para os obreiros, para as igrejas enviadoras também, a questão da segurança, que é muito importante. Disseminar, criar uma cultura que cuide. Um plano, ele vai promover a segurança adequada de todas as pessoas. Eu acho, como é que se chama? O Renan falou, que ele quer ser obreiro, quer ir para fora do Brasil, se preocupa com a segurança, e ele falou muito bem, não só dele, mas das pessoas envolvidas. Por quê? Porque o obreiro às vezes pode sair, mas se ele não tiver um bom plano de segurança, ele pode sair, mas as pessoas com quem ele trabalha, que não podem sair, arcam com as consequências, muitas vezes, da falta de uma cultura de segurança que ele não soube trabalhar. E não somente isso, mas houve o caso verídico de brasileiros que estavam no norte da África, não sei se alguns aqui acompanharam, uns missionários foram não foram presos, mas eles foram levados para serem interrogados, depois foram expulsos, e aí, pela falta de uma cultura de segurança dos outros obreiros, começaram a disseminar pedido de oração, acabou, às vezes da própria igreja também, acabou atingindo todos os outros obreiros de todas as outras organizações. Então, quando você vai lá para fora, você não pode pensar só em você. Você tem que pensar, a minha equipe, os outros obreiros de outras equipes e os crentes locais.
eu posso fazer alguma coisa que pode prejudicar todas essas pessoas. Então nós temos que pensar não somente em nós, mas temos que pensar nas implicações que as minhas atitudes podem afetar. Nós temos que assegurar um bom plano, assegura o funcionamento, mesmo durante o período de crise ou pré-crise. É o caso do sequestro dos novos obreiros, das 9 pessoas que nós tivemos. Eles eram uma equipe de uma organização médica que faz centenas de cirurgias diárias. Os 9 foram sequestrados. O líder tinha que lidar com a crise, administrar o que estava acontecendo, mas o ministério não podia parar. Era um hospital grande, centenas de consultas, cirurgias diárias, que precisava continuar. Então, um bom plano, ele também preocupa com isso, não só em resolver a crise, mas dependendo do tipo de ministério, tem que continuar o ministério durante o período de crise. Então, ele tem que pensar nisso, né? Preparar e capacitar o pessoal a enfrentar a crise de maneira sábia. Se você não se prepara, você, durante um período assim de tensão, de dificuldade, você pode ter reações não muito sábias. Por exemplo, a questão da evacuação. Você poder tirar uma equipe quando tem uma situação de crise. Isso tem que ser pensado, planejado, decidido antes da crise. Porque se você vai juntar a equipe no momento que está todo mundo de cabeça quente, para tentar tomar a decisão, você vai ter guerra entre a própria equipe. Não sei se o Grava já experimentou isso na equipe deles, mas às vezes ainda não, né? Vocês têm um bom plano de organizacional, isso é bom mesmo. Mas a gente já ouviu relato disso, onde pessoas dizem, não, mas eu não posso sair porque como é que vai ser o meu testemunho? Não é? E para os crentes nacionais. E aí, às vezes, há uma certa... Porque não é só ele, se ele não sair, há implicação para todo mundo. Então, quando você faz um bom plano, você pensa justamente a enfrentar de uma maneira sábia. Como é que nós lidamos com essa situação? Já tínhamos decidido, é assim, assim, assim. A gente já pensou, de todo mundo tranquilo, qual é a melhor maneira de lidar com ela. Grava, só corre aqui. Ok. Ok, e um plano de organização de segurança vai proteger os recursos, a propriedade, a integridade da organização contra diversos tipos de ameaça. No caso do sequestro de 9, nós recebemos muita ameaça da mídia, de irresponsabilidade. Vocês são irresponsáveis, como é que manda gente para ali, para aquele lugar que é difícil, que tem crise? Então a acusação da mídia era contra a integridade da organização. Mas nós já tínhamos trabalhado isso antes e nós tínhamos provas concretas. Olha, não, mas a gente já pensou, a pessoa sabia do risco, está aqui a declaração, a família já teve consciência, então não foi uma irresponsabilidade nossa, nós já tínhamos um plano e tudo certinho, tem tudo, mas a crise acontece, nós não estamos isentos a ela. Então o bom plano, ele visa também essa questão dos recursos, da propriedade e da integridade da organização. Então o que é um plano organizacional de segurança? Ele tem 3 partes. Ele tem as políticas da organização quanto à segurança. Nós vamos trabalhar hoje um pouquinho só porque é o plano e política. Então o plano vai incluir as políticas. As políticas são poucas, não são muitas, quanto à segurança. Ela deve, no máximo, tomar 2 folhas de papel A4, no máximo, não precisa mais do que isso. Tudo isso, gente, a gente montou esse livro, Protegendo o que é Precioso, onde tem aqui como fazer um plano e quais são as partes, igual a gente vai trabalhar. Aí eu passo cada etapa, inclusive que a gente está resumindo aqui, e depois eu dou um exemplo de um plano a ser apresentado.
Então a política, ela é pouca coisa, porque ela cobre quais são as crenças que a organização tem acerca de segurança. Nós vamos ver aí, né? O que ela exige, que é o mínimo que deve ter. E todo obreiro da organização tem que saber basicamente de cor. Essa é a política quanto à segurança da minha organização. Todos os obreiros têm que ter esse conhecimento. Então, primeiro parte do plano são as políticas. Depois você vê os protocolos, que são vários, vai variar de lugar para lugar, de situação para situação, né? O risco, dependendo do risco, você vai ter protocolos naqueles campos. Então, se é um campo que tem muito terremoto, você tem que ter um protocolo de como responder a um terremoto. Se você está em outro lugar que não tem terremoto, mas tem muito sequestro, então você vai ter que ter os protocolos naquela área lá. Os protocolos, eles já são maiores, porque aí você, todo campo, todo grupo vai pensar nas diversas situações que podem envolver aquela equipe naquele lugar. E todo obreiro deve ter conhecimento dos protocolos, mas o líder da equipe, lá do campo, tem que saber muito bem os seus protocolos e sempre estar relembrando. Aí faz parte da política. A política é que todo campo tenha seus protocolos de segurança e que devem ser revistos a cada 2 anos. Isso é uma política de segurança, que é o nosso caso de WEC. Então ele fala, olha, toda equipe de obreiros transculturais tem que ter os seus protocolos de segurança locais e eles têm que ser revistos a cada 2 anos com todos os obreiros. E aí cabe ao líder conhecer bem de cor, né, vamos dizer assim, quais são os protocolos da minha equipe e eu tenho que trabalhar com a minha equipe. Aí dependendo, quando o risco é alto, aí isso tem que ser revisto mais periodicamente, dependendo, isso faz parte da política que é definida, tá certo? E os protocolos, a gente vai ver as áreas gerais dos protocolos. E finalmente você tem um manual de gerenciamento de crise. A gente não vai tocar nele hoje, amanhã a gente fala um pouquinho sobre ele, só um pouquinho, mas então, estourou uma crise, um bom plano organizacional. Como nós então lidamos com essa crise? Aí tem um manual, todo obreiro sabe que existe, já leu esse manual, ele não precisa saber os demais, mas ele precisa saber que existe. Agora, a liderança e a equipe de gerenciamento de crise tem que saber o manual de cor, porque é ela que vai implementar, quando estoura uma crise, como é que nós lhe respondemos à crise. Aí, o que nós vamos fazer? Quais são os primeiros passos? O que a gente faz? Liga para a embaixada, comunica com fulano, forma a equipe. Então, com essa crise. Então, um plano organizacional, ele tem exatamente esses 3 itens. As políticas da organização, os protocolos específicos para cada campo e o manual como lidar com uma crise. Tá, joia? Vamos então ver aqui primeiro as políticas e algumas delas que a gente cita. Primeira política é os níveis de responsabilidade quanto à segurança. O que a instituição acredita que acontece com a segurança. Então tem que definir quem toma as decisões quanto à segurança. E isso tem que ser prioritário. Olha, na questão da equipe de gestão de crise, quem administra a equipe e quem chama, quem monta. Então nós definimos os níveis de responsabilidade em caso de crise. Para você ter ideia, eu estava uma vez assistindo um filme e teve um incêndio, um certo prédio lá nos Estados Unidos, o filme era americano, e dentro do prédio havia provas que comprometiam
o presidente, tinha material que comprometia o presidente da República. E ele tentou manipular lá a situação para mandar alguém para pegar essas provas, certificar que as provas, porque ele sabia que iam entrar, iam analisar tudo, iam ver tudo e podiam chegar ali onde iriam prejudicar a pessoa do presidente. Ele tentou manipular para mandar alguém lá para certificar que foi destruído, se não destrói. E ele não pôde. Por quê? Porque é definido que no caso de incêndio, ninguém pode entrar, a não ser depois da liberação do chefe do bombeiro. Enquanto o chefe de bombeiro não liberar, nem o presidente tem autoridade de entrar lá, nem o presidente. Por quê? Porque é definido no plano de segurança. No caso de uma crise de incêndio, a maior autoridade é o chefe do corpo de bombeiro. Acabou, não tem ninguém mais alto do que ele. Então, no caso nosso, nós temos que definir já a priori, na nossa organização, em caso de crise, quem tem os níveis de responsabilidade. Por quê? É o caso que eu falei, por exemplo, da evacuação. Então, você não pode... por exemplo, a maioria das organizações que eu consultei, como Cruz Vermelha, outras internacionais e as agências, quando eles falam, quando a equipe decide que tem que evacuar, acabou. Todo mundo é obrigado a evacuar, não tem opção, porque quem tem essa autoridade de definir é essa equipe, acabou. O missionário fala, não, eu não quero, não. Quando você entrou na organização, você assinou que você iria se submeter, e a Cruz Vermelha mesmo faz isso. Ninguém tem opção. Ela falou, sai, todo mundo da Cruz Vermelha é obrigado a sair. Porque isso está definido, os níveis de responsabilidades e autoridade durante uma crise que estoura. No nosso caso, a minha organização é britânica, e eles são muito parlamentaristas e muito democráticos. Então, no nosso plano, é dada a opção, se alguém não quiser sair, quando é decretado a evacuação da equipe. Porém, para sair, a pessoa tem que assinar uma declaração de conhecimento de risco e que ela isenta a organização. Ela fala assim, eu, fulano de tal, decidi contra a decisão da organização e eu fico assumindo todos os riscos e isenta a organização porque quer manter os direitos democráticos de todo mundo do tal, mas é uma política. Não é que um é melhor, são políticas diferentes. Você tem que definir qual é a sua, os níveis de responsabilidade de quem toma as decisões, e quem entra na organização tem que saber disso. Então, nós tivemos o caso em um país onde houve uma crise de guerra civil, nós tínhamos muitos brasileiros, mandamos sair, eu não fazia parte da equipe, mas eu, como diretor da base, eu ficava linkado com a equipe, porque nós tínhamos muitos brasileiros, e a nossa obreira falou, eu não quero sair. Aí nós conversamos, bem, ela é a opção dela, é moça solteira, assim, ainda mais, né? Não tem filho, não tem nada, então então ela tem esse direito, desde que ela faça isso. Aí quando foi levada do tal, ela falou, não, eu vou sair. Aí saiu, graças a Deus, porque a gente fica assim, né? Mas isso já é previsto na sua política. Quem tem a responsabilidade, quem toma a decisão, e isso é desde a responsabilidade do missionário, aí já fala lá, olha, é a responsabilidade do missionário conhecer todas as políticas e seguir a orientação da equipe de gestão. Isso é sua responsabilidade. Aí vem do líder, vem da equipe. Então a política, ela define isso bem claro. Aí a política também vai definir se é requerido que o campo tenha protocolo e quais que são. Então, no nosso caso, é a nossa política. Toda equipe de missionários e obreiros transculturais num país tem que ter um protocolo de evacuação, de contingência e de administração. Então, isso é a nossa política. Então, toda equipe que é formada, ele sabe que ela tem que produzir isso. Aí tem a assistência do gestor internacional de segurança para dar toda a orientação
há como definir esses protocolos. Caso seja qualquer país que for. Qualquer país, mesmo o Brasil tem que ter. Mesmo o Brasil tem que ter. Porque... Agora é interessante essa questão de pai de risco ou não. Você chegou a conhecer aquele médico lá de BH, que eu pus você em contato com ele, né? Ele trabalhou 2 anos para a Cruz Vermelha como médico que responde à emergência, e ele ainda está no quadro de obreiros que a Cruz Vermelha pode recrutar. Ele não é mais funcionário da Cruz Vermelha, mas havendo a necessidade, a Cruz Vermelha chega para ele, você pode ir, se ele pode, ele vai, se ele não pode, ele não vai. Aí ele então faz parte dessa equipe que responde a crises, catástrofe ou qualquer outro tipo de crise. Ele falou: Rosifran, na Cruz Vermelha tem 3 níveis. Tem o nível 1, nível 2, nível 3. Eu sou nível 2, então eu só fui treinado a responder a crise de risco até o número 2. O 3, que é uma crise muito alta, tal, eu não. Então eles nunca me chamam porque eu só tenho um treinamento até o nível 2. Falei assim: olha, eu acho que até o nível 2. Não, são 5 níveis, é isso. E ele é na 2. Aí ele só pode ir até o 2. E ele falou assim: Rosifran, oficialmente, pela Cruz Vermelha, eu não posso ir para o Rio de Janeiro. Oficialmente, se a Cruz Vermelha vai mandar uma equipe para atender alguma crise, emergência no estado do Rio de Janeiro, ele não tem treinamento suficiente para fazer parte da equipe para ir lá no Rio de Janeiro. Só... o nível de risco da violência no Rio de Janeiro. Sim. Mas eles classificam o Rio em risco, aí eles classificam todos os riscos. No caso da violência, de sequestro, tudo tal. Quando houve aquela tragédia que atingiu Friburgo, Teresópolis, sim. Petrópolis, uhum. Né? Então também nesse caso será para o Rio, se fosse na cidade do Rio, da cidade do Rio, ele não podia ir, porque eles classificam a violência a nível 3. E ele não tinha o treinamento para ir num lugar que a Cruz Vermelha classifica como nível 3. Tá bom? Então vamos lá. Então isso é uma política. A organização precisa definir quem precisa ter protocolo e qual protocolo tem que ter. Então isso é uma política que a organização tem que definir. Outra política: pagamento de resgate em caso de sequestro. Isso, eu acho, toda organização que eu pesquisei fala: nós não pagamos em caso de sequestro. É política. Oficialmente, eu acho que nem os governos pagam. Oficialmente não. Por debaixo do pano eles pagam, mas oficialmente eles falam que nós não pagamos. Por que você acha que eles não pagam? Para não gerar mais sequestro, igual o Grava falou, o estrangeiro é visto como cifrão ambulante. Se você teve o caso do Sudão, por exemplo, onde, quando ainda não era separado, onde o pessoal do Sudão do Norte sequestrava cristãos no Sul, mulheres. Aí uma organização cristã montou um grupo para resgatar essas mulheres cristãs, né? Levantou dinheiro, recurso do tal. Nós vamos resgatar, ele está sequestrando. Então nós vamos negociar, pagar e resgatar as irmãs. Glória a Deus. O que você acha que aconteceu quando eles começaram a pagar? Aumentou o número de sequestros, né? Então a maioria das organizações não pagam resgate. Eles falam, e você tem que tomar conhecimento, você tem que assinar, sabendo que nós vamos usar todos os meios legais, oficiais, mas nós não pagamos resgate em caso de sequestro. Então isso é uma política. É um plano de contingência. Então, como eu já falei, a organização requer que cada grupo que está no lugar, talvez não todos os lugares, no nosso caso, qualquer lugar onde tenha obreiros transculturais, que não é daquele país. No caso, às vezes pode ser
quando o risco tem uma certa classificação. Não é? Plano de evacuação, a mesma coisa. A organização tem essa política ou não de que obrigar toda a equipe tem que ter um plano de evacuação. Esse plano de evacuação pode ser feito, por exemplo, internamente. Sim. A organização define que toda a equipe precisa ter. Aí o gestor de segurança vai trabalhar com a equipe para fazer o plano deles. Por exemplo, em 2012, em Senegal, nós tivemos um possível risco de guerra política. A embaixada, nada. Sim. Nada. E quem teve que fazer foram justamente nós, os funcionários, nos reuníamos, e nós fizemos esse plano de evacuação. Mas na realidade, vocês teriam que ter esse plano antes de chegar no Senegal, entendeu? Aí a organização tinha que... Sim, eu sei, Então nós nos reuníamos, nós mesmos recebemos, a embaixada não moveu nada. Sim, eu sei. Infelizmente está melhorando um pouquinho, mas a ajuda do governo brasileiro lá fora ainda é muito pouca. Tem melhorado um pouquinho. Agora com essa crise financeira, então, aí o governo tem ajudado bem mais, né? Aí, como já falamos, pessoas que não queiram ser evacuadas, tem que ser uma política definida antes dela entrar na organização. Qual é a nossa política? É obrigatório. Então, se você quer entrar na organização, ir para o campo conosco, você tem que saber, no caso da evacuação, você é obrigado a sair, não tem escolha. Isso é uma política, que quando ele entra, ele já toma conhecimento e já sabe disso. Morte no campo, traslado do corpo. Até uns 10 anos atrás, quando o seguro era muito caro, nós tínhamos que assinar que eu quero ser enterrado no campo, porque era caríssimo trazer. Hoje, missionário já tem um pouquinho mais de dinheiro e os planos, o TTC está aí, já não está tão inacessível para a realidade missionária. Graças a Deus, hoje está mais acessível e a maioria dos planos já inclui o traslado do corpo em caso de morte para a pátria. É muito complicado, pode demorar muito tempo, mas é possível. Agora, se você não tem um seguro, às vezes é mais barato mandar alguns membros da família lá para enterrar do que trazer o corpo, porque para você trazer um corpo para cá é muito caro e muito complicado. Nós tivemos o caso, não era nosso obreiro, mas era um obreiro que estava sozinho, sem ninguém. Quem dava assistência era a nossa equipe da UEC, e ele faleceu, e a irmã dele estava lá junto com ele, e foi a nossa equipe, e a igreja queria trazer de volta, e ficou o translado do corpo, só o translado do corpo foi $50 mil, só o translado do corpo, e demorou várias semanas até a liberação do corpo, para que pudesse chegar aqui. $50 mil o translado do corpo, todos os gastos com o translado. Sim, exatamente. Por isso que tem que conhecer bem o plano que você compra. Tá joia? Aí uma coisa hoje o Grava já tocou. Correspondência em países de restrição ou de alto risco. Você tem que definir como é feita essa comunicação com os obreiros. Hoje existe e-mail seguro, né? A gente pode depois falar um pouquinho, mas existe e-mails que você manda e que ele mesmo se ele for hackeado, né, o hacker pegar, ele não consegue ler, mas você tem que pagar por esse serviço. Mas a grande maioria de e-mail abertos, eles podem ser lidos por qualquer um pode pegar ali. Então, qual é a nossa política de comunicação? E aí a organização tem que definir isso. No nosso caso, nós temos o nosso próprio sistema de e-mail, nós criamos o nosso próprio
Só nós temos. Foi caro, todo mundo teve que contribuir. Todo mundo que entra sabe, eu tenho que contribuir para a manutenção do sistema. É uma despesa minha, mas é altamente seguro. E nós podemos nos comunicar. E todo obreiro de país restrito ou aberto tem que ter esse e-mail seguro, e toda comunicação com obreiros nessas áreas, seja com quem for dentro da organização, somente pelo e-mail seguro. Não tem opção. E aí, outras comunicações você pode trabalhar, mas no nosso caso, isso é definido pela organização, e quem entra sabe e já tem que aderir. Uma coisa muito importante: uso de arma de fogo ou de segurança armada. Então, assim, qual é a política? A organização usa isso ou não usa? A recomendação da grande maioria é que não usem, mesmo segurança contratada armada, porque em casa, às vezes, mesmo sendo uma empresa especializada nisso, mas se houver, por exemplo, um tiro num nacional, na propriedade de uma organização estrangeira, as complicações diplomáticas e jurídicas são imensas. Então, a nossa política é não use arma. Eu já vi missão assim, mas se eu comprar um revólver em casa para assustar, pois é, missionário já falou isso, né? Ou contratar uma empresa armada, né? Tá joia. E a última aqui vocês estão vendo, as nossas políticas, por exemplo, só são essas, né, que a gente define. Elas vão cobrir, vão lançar o fundamento onde nós construímos os protocolos, mas as nossas políticas só são essas. Numa folha A4 está resumida as nossas políticas quanto à segurança. Agora, claro, você vai trabalhar os protocolos, você vai trabalhar as outras coisas alicerçado na política que a gente tem. E um muito importante: comunicação de incidentes. Então, nós somos obrigados a relatar para a organização qualquer incidente referente à crise, segurança, violência e tudo tal. Por quê? Para que o gestor de segurança mantenha sempre a análise de risco das várias situações. Mas só alguém quebrou o carro do meu carro, roubou tudo tal. Não, você é obrigado a comunicar para o gestor de segurança: olha, eu fui assaltado, assim, tudo tal, para que mantenha-se o registro e o gestor possa estar analisando o risco daquela região, daquela área, e também como comunicar. As comunicações acerca disto também tem que seguir um certo protocolo. Aí tem um protocolo de segurança. Por quê? Porque às vezes já houve casos de brasileiros onde houve crises no campo, a pessoa resolveu a crise, ela saiu, ela reescreveu um relatório que foi publicado publicamente para todo mundo, e o que aconteceu? O relatório dela, para dar glória a Deus e abençoar os irmãos que oraram aqui no Brasil, prejudicou a Igreja Nacional, porque alguém leu. Hoje a comunicação é rápida demais, e isso trouxe constrangimento para as autoridades do país e dificultou a vida dos outros obreiros que ficaram e da igreja que estava envolvida naquele ministério, por causa de um relatório que ela fez assim, inocentemente, para glorificar a Deus e a resposta de oração dos irmãos. Mas não pode, você não pode. Todo relatório de incidente, que mesmo assim, de carta de oração e tal, dos incidentes, tem que passar pelo gestor de segurança. Para poder, igual eu pensei, eu falei para vocês, não é só você quando você pensa em segurança, é a sua equipe, outras equipes e os nacionais que ficam lá, que tem. A pessoa passou uma crise, ela voltou para o Brasil, fez um relatório que foi publicado, esse relatório foi publicado no Brasil inteiro, chegou ao campo, as autoridades locais pegaram, e isso trouxe constrangimento para as autoridades, dificuldade, e para a equipe que ficou lá e para os crentes que estavam lá. Então, por exemplo, se uma carta de oração que eu faça, eu teria que ter uma política de
Tem que o gestor de segurança dar uma olhadinha para ver se libera, se pode ou não. Se você não vai complicar a vida de quem ficou lá. Entendeu? Mas aí esse gestor também tem que conhecer em parte. Sim, claro. Porque como é que ele vai poder daqui gestionar uma coisa que ele não... Mas ele normalmente, um bom gestor, ele tem contato com os campos, ele tem contato com a liderança que fica lá, ele tem contato, ele vai, você acha que a gente, ainda mais, naquela época nem tinha internet, foi impresso e chegou lá. Hoje que você tem internet, você joga aqui, eles têm lá, né? Na verdade, no nosso caso, a gente tem mais de 400 missionários, não precisa olhar a casa de um por um. Não, eu falei de crise, quando teve uma crise, um relato de crise. De incidentes. É melhor passar cada um deles por um treinamento e aprender o que reportaram e escrever justamente por essa necessidade. Mas nós estávamos falando assim, quando o incidente é muito sério e envolve, nesse caso, envolveu a autoridade local, envolveu mais sérios, mais graves, que aí teve um impacto muito grande no campo, e aí o relato dessa pessoa é bom você passar pelo um gestor de segurança. Eu posso publicar isso? Você acha que vai causar alguma consequência de onde eu estava? Né? E aí às vezes a pessoa já olha, é bom, não, muda isso, muda esse linguajar, né? Exatamente. Hoje em dia é um programa, questão muito interessante. Alguns protocolos. Então eu tenho 10 minutos. Alguns protocolos então de segurança que a gente tem que ter. No nosso caso, e normalmente deve ser feito, eu peguei os mais simples, você precisa de uma orientação na pátria. Então, toda organização eu preciso passar para os meus obreiros essa orientação sobre segurança, que é mais ou menos o que o Grava já falou. Então, por exemplo, como escrever uma carta, como sair nas igrejas. Então, eu preciso, todos os meus obreiros precisam receber essa orientação antes, no curso de candidatura ou de orientação da agência. Então, esse é um protocolo. Segundo, a orientação no campo. Então, esse é um outro protocolo. O indivíduo vai para o campo, ele chega lá, ele recebe a orientação local, do seu protocolo local. Eu trabalho numa organização internacional muito grande e às vezes eu não entendia. Por exemplo, nós mandamos brasileiro para estudar inglês no Canadá, terminou o ano letivo lá, de agosto, ele concluiu o seu curso lá, está prontinho para ir para o campo. O campo falou assim, nós não podemos receber, nós só podemos receber em novembro. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse obreiro? De agosto a novembro, manda de volta para o Brasil. Mas é muito caro voltar para o Brasil. Ele já está lá, ou está na Austrália, por exemplo, vai para um campo da Ásia. Não tem jeito de você receber. Não tem, nós só podemos receber em novembro. Cara, esses gringos são metódicos demais. Não é possível, como é que não fazem uma flexibilidade de aceitar? Mas depois que eu fui conhecer, eu falei assim, olha, para o obreiro chegar aqui, nós temos que ter um mentor em várias áreas, inclusive segurança, que vai andar com esse obreiro pelo menos 2, 3 semanas. Então, nós não podemos ter isso quando qualquer um chega. E a gente recebe vários obreiros de várias bases, de vários países. Então, nós temos as datas específicas, onde nós já planejamos. Então, nós só podemos receber os obreiros de tal dia, de novembro. Por quê? Porque vai ter 2, 3 pessoas que vão ficar, no mínimo, 2 semanas com esses novos obreiros, dando as orientações básicas. Como abrir uma conta bancária, como alugar uma casa, como ir no supermercado, como fazer compra, como pegar um ônibus. E a questão de segurança. Então, quais são as medidas de segurança aqui? Então, olha, você tem que preencher essa ficha, tem que registrar na embaixada, você tem que fazer isso, você tem que fazer a declaração. Então, essa orientação de segurança no campo tem que ser feita. Então, esse é um protocolo que os campos, todo campo tem, e ele vai passar para o obreiro.
E aí tem a orientação dos líderes, né? Igual eu já falei, o líder tem que conhecer os protocolos, o líder tem que conhecer o manual de gestão. Então, cada vez que mudou a liderança de campo, ele tem que receber uma certa orientação de como liderar e como conduzir a questão de segurança. Porque o líder que estava lá ficou 2, 3, 4, 5, sabe muito bem. Foi embora, chegou um novo, não sabe nada. E aí? Como é que ele vai aprender? Se a organização já tem o protocolo, ela já sabe, cada vez que é eleito um novo líder, ele precisa receber essa orientação aqui acerca da segurança da equipe. Aí tem os formulários padrões, que todo mundo tem que preencher, o pessoal confidencial, o Grava já falou, coleta de digitais, DNA, declaração de reconhecimento de risco, de DNA. Você lembra que eu falei que nós temos 4 obreiros que foram sequestrados e que até hoje são tidos como desaparecidos e não, porque os governos só dão reconhecimento, eles têm seus protocolos, mas eles só vão oficializar a morte quando houver ou uma prova certa, objetiva, concreta, ou depois de certo tempo, porque eles dão tempo também, 10 anos, sei lá. Enquanto isso não for feito, por exemplo, se tiver questão de herança, por exemplo, se foi o marido, ficou a esposa, ela não é tida como viúva, ela fica com a esposa desaparecida durante 10 anos. Não pode resolver nada de banco, nada de escola, nada de propriedade, nada. Não, é pior. Então, a questão do DNA é importante. Por quê? Porque no caso, achou os restos mortais de alguém, tudo tal lá, você tem um DNA, faz a prova DNA, não, é fulano mesmo, morreu, é declarado morto, acabou, tudo tal. Então são alguns formulários, a gente não pensa nessas coisas. Tá, joia. Declaração de responsabilidade pessoal, alguma coisa a gente já citou. Formulário de autorização dos pais, isso é muito importante. País onde os filhos estudam longe dos pais, ou tem que ter uma certa mobilização. Por exemplo, eu conheci uma equipe, não era nossa, que trabalhava num país que todo mundo tinha que andar com a mochila de fuga nas costas, aonde quer que fosse, porque o risco era tão alto que você podia... Não, tem que sair agora, você não podia nem voltar em casa, né, por causa do risco. E então você precisa ter autorização para os pais tirarem, por exemplo, a mães viajar com os filhos. Porque a maioria dos países, se você não tiver o formulário certinho, você não viaja, você fica preso lá. O Brasil é um deles. Eu mesmo, meu filho, nós estávamos fora do Brasil, meu filho quis viajar, onde a gente estava, eu fizemos a declaração, eu e minha esposa, ela foi lá, registrou no cartório que ele podia viajar sozinho, tudo tal. Ela também viajou. Quando ele foi sair, você falou, não pode, você não pode sair. Mas por quê? Está aqui tudo... mas aqui a sua assinatura é reconhecimento de firma presencial. A do marido, do pai, é só por semelhança. Por semelhança não pode. Como? Só pode presencial. Ele tinha que ter ido lá no cartório para reconhecer a firma. Por semelhança não autoriza. Então você tem que descobrir essas coisas, porque pode acontecer da esposa ter que viajar com os filhos. Então é um formulário que a gente tem que ter. Aí tem que deixar a autorização com alguém viajar. Depende. Os filhos, no caso do Senegal, que estuda na escola, tem que deixar com o diretor do IBCS. Fica com o diretor, para ele viajar. Sim. Tá, já. Aí tem protocolos de segurança pessoal, tem, né? Como você melhorar a sua segurança pessoal no campo, procedimentos para prevenir e lidar com ataque sexual. Então tem uns protocolos, como você pode prevenir, ou no caso de ter o que fazer. Então são vários protocolos, e o de comunicação é um muito importante hoje em dia, muito importante. O uso da mídia social,
do WhatsApp, do Face, tudo isso a organização tem que ter um protocolo que define exatamente como você lida com tudo isso. Senão você põe a sua segurança, a da equipe e a da igreja em risco. Tá joia? Eu vou parar aqui, não vamos entrar no manual de gestão de risco. Amanhã a gente, se der tempo, a gente vê. Passar aí para o gráfico. Se tiver alguma pergunta... Nós vamos... O livro, então, ele trata tudo isso de maneira mais profunda. Nós mesmos do SIM publicamos e por isso o preço é R$15. É bem acessível para poder as agências, quem tiver interesse, a Ligiane ali está com o livro lá atrás. Tá joia? Se quiser adquirir. Exatamente. Nós tivemos o caso aqui no Brasil de uns nossos obreiros na Amazônia, no norte da Amazônia, que aí houve uma tensão na FUNAI, uma pressão sobre a FUNAI na obra que a gente faz lá, e aí o nosso missionário foi chamado em Brasília para esclarecer, e quando ele chegou lá ele falou, o cara lá pôs um calhamaço, todos os meus e-mails, os e-mails da igreja, do meu pastor, tudo lá na minha frente para me confrontar. Então, mesmo no Brasil, a gente acha que não, mas tem o risco sim. Nós já vamos terminar, mas eu peço mais alguns minutinhos. Nós começamos um pouquinho mais tarde, porque o almoço atrasou um pouco. Então, nós temos ainda alguns minutos. Eu queria relembrar só alguns detalhes. Primeiro, falei no início para os que chegaram, este aqui é um resumo do currículo de treinamento do Grupo Gestor de Segurança da MTB. Então, esse treinamento de segurança que é fornecido no mês de maio, lá na Missão Antioquia, nós vamos dar detalhes dele amanhã. Ele acontece durante 5 dias, são 32 horas de treinamento, com parte teórica e prática. Mas o currículo, ele é bem mais extenso que isso. São todos esses tópicos aqui, e alguns vistos em detalhes, mas nós estamos resumindo ele hoje e amanhã. Isso aqui não é um seminário, aí na nossa programação saiu como um seminário, todos são seminários, mas os seminários que estão acontecendo aqui ao lado e o que você vai participar agora no segundo tempo, ele vai ser repetido amanhã. O nosso não será repetido, nós temos ainda mais 3 ou 4 assuntos. Vamos falar sobre a informação, segurança da informação, o que é uma ameaça, o que é uma crise. Então eu conto com a sua presença aqui, se foi útil o que você ouviu até aqui. Primeira questão que eu queria falar. A segunda, o irmão tem razão nesse comentário, lá na Junta de Missões Mundiais, antes de deixá-la agora no mês de julho, eu consegui fazê-los entender que o missionário que se propõe a ir para uma área de risco precisa chegar na Junta de Missões Mundiais no momento de se inscrever, e assim deveria ser em qualquer outra agência, já com esse perfil. Ou seja, nós temos que começar a imaginar um missionário em áreas de risco para daqui 10 ou 15 ou 20 anos e preparar as nossas igrejas hoje. Não pode ser alguém, por exemplo, que é aficionado a mídias sociais. Não pode ser alguém que gosta de exposição. Não pode ser alguém que tem seu nome em tudo quanto é sites, ou blogs, ou Facebooks, porque isso, por mais que ele seja zeloso e apague tudo antes de ir para o campo, ainda é possível detectar. Vocês lembram do Edward Snowden, que trabalhava para o governo americano, hoje está refugiado em algum lugar da Rússia. Se voltar para os Estados Unidos é cadeia perpétua ou pena de morte, dependendo do estado. Ele disse, me dê o nome e o e-mail de alguém que eu descubro toda a vida. E descobre mesmo. Então, hoje, para pensar num missionário em áreas de risco, não adianta simplesmente dar um treinamento depois que ele chegou na agência. Precisamos já ter uma mente mais preventiva, o que é muito difícil para um brasileiro. Pensar já o pseudônimo, lá na junta, quando chega hoje, nós já batizamos ele com pseudônimo, já é rápido, mas ainda não é o suficiente, porque é o que ele falou, ele pode estar indo para o primeiro estágio dele para um país da América do Sul,
Tudo bem, mas aí chega um determinado momento, o gerente liga e fala: eu preciso de você agora lá no Oriente Médio ou lá no sul da Ásia. E aí então agora ele vai adotar o pseudônimo, agora ele vai limpar as imagens dele, é muito tarde. Vou mostrar alguns casos amanhã de pessoas que pagaram um preço muito caro por essa exposição. E uma última coisa, quando ele falou sobre a questão dos sequestros, de fato nós conhecemos isso por filmes, né? Assistindo o filme de Hollywood, a gente sempre ouvia falar lá que o governo americano não paga resgate. Existe, infelizmente, uma das últimas ações do governo Obama foi mudar uma lei que existia no país, porque lá não só o governo não pagava, como famílias e empresas que quisessem pagar, elas eram taxadas com um valor, uma multa muito alta. Pois o governo do Obama, nos últimos meses de governo, ele baixou uma lei, num decreto novo, que as famílias ou as empresas e igrejas que quisessem ter os seus entes queridos de volta estavam liberados a pagar o resgate, não seriam mais multados por isso. Ele deu carta verde aí para alguns grupos de sequestradores sequestrarem os americanos, porque agora elas não seriam... O governo continua não pagando, mas se a família ou a empresa ou a igreja quiser de volta, pode fazer. Então as coisas estão mudando muito rápido, e nós não estamos acompanhando essa velocidade com que as mudanças estão acontecendo. Então eu desafio você a voltar amanhã, vamos ver esses outros tópicos, são mais práticos. Esses 2 pilares que o Rosifran mostrou são muito importantes, talvez não para um colega que está indo para o campo missionário, mas para os colegas que são cuidadores e líderes de agência. Se você não tiver esses pilares que sustentam o teu plano de segurança, a política de segurança, o que diz, o que não diz, os protocolos, o que fazer em cada momento e a gestão da crise, numa hora que você tiver um pepino, você vai ter problema.